Irmãos, Amém. Alegria poder estar com os irmãos nessa noite, em mais um culto de ensino da Palavra de Deus. O tempo está bastante atípico do que estava a semana passada, um frio de 9 graus, agora deve estar em torno aí de 20, 24 graus, mas nós estamos aqui, quer seja no frio, quer seja no calor, nós estamos aqui para cumprir o nosso papel de aprender a palavra de Deus. Em tempos em que a palavra de Deus tem sido tão desprezada, eu louvo a Deus por poder tê-los sobre o meu pastoreio e poder partilhar com os irmãos os ensinamentos profundos que a palavra de Deus nos proporciona. Como já é de conhecimento da igreja, nós estamos ainda trabalhando o texto de Provérbios, capítulo de número 6. Nós vamos vencer daqui a pouquinho o livro de Provérbios, porque eu estou louco para ir para o capítulo 7. Mas ainda no livro de Provérbios, capítulo 6, nós estamos meditando no que o sábio Salomão nos deixa registrado a partir do verso de número 16 do capítulo de número 6. Provérbios 16, nós vamos até o 19 e depois nós vamos fazer uma leitura complementar, porque hoje nós queremos falar sobre a terceira característica interiorizada no homem de Belial, segundo a visão e perspectiva trazida por Salomão. Então, capítulo 6, verso 17 ao 19, e depois nós vamos para a primeira epístola de João, capítulo 3. Verso 17 do capítulo 6 do livro de Provérbios. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. E o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. Verso 19. Agora vamos para o texto da primeira epístola de João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 3. Nós vamos ler alguns versículos. Podemos até ler o capítulo 3 até o 24. Capítulo 3, verso 1 a seguir. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado,
porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Terra. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não com carinho, que era um amigo, que matou seu irmão, e porque causa matou, porque as suas obras são más, e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade ou o amor de Deus? E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante deles asseguraremos nosso coração. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que agradará a sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento, juntos o verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, ele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Diga comigo assim, pelo Espírito que nos tem dado. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, somos agradecidos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de retornarmos à tua casa em mais um culto de ensino da tua palavra. Eis aqui a tua igreja reunida. Os teus filhos vieram para ouvir a tua voz, porque creem na tua palavra e querem, através da orientação do teu Espírito Santo por intermédio da tua palavra, alcançar um coração pleno, alcançar uma vida espiritual reta, digna de ser considerada diante da tua presença. Por isso, Senhor, nesta noite nós iniciamos a nossa oração, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Ó Deus, perdoe os meus pecados, porque esta palavra também alcançará o meu coração. Que nós possamos, Senhor, entender a dimensão daquilo que o Senhor nos tem falado neste tempo. Que a tua palavra possa penetrar não só nos nossos ouvidos, mas ela possa descer ao nosso coração. E que nós possamos guardar esta palavra para sermos por ela edificados, para sermos por ela abençoados. Ó Deus, eu oro também pelos nossos irmãos que vão acompanhar esta ministração, Senhor, por meio das redes sociais, por meio do YouTube. Que o Senhor possa falar com eles como o Senhor tem falado conosco, como o Senhor falará conosco. Nos ajuda nesta noite, Senhor, nos dá o direcionamento, nos dá um coração limpo, nos dá um coração reto, para que tudo o que venhamos fazer seja para glorificar e bendizer o teu nome. Este é o pedido e o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Tome assento.
Hoje nós pretendemos, dentro do que nós estamos construindo no livro de Provérbios, capítulo 6, falar sobre o terceiro indicativo de Salomão, que vai demonstrar de forma interior o que está no coração do homem de Belial. Falamos recentemente dos olhos altivos. Terça-feira falamos da língua mentirosa e os danos que ela pode causar. E hoje chegamos no terceiro e talvez mais importante ponto deste capítulo, que é a declaração de Salomão com relação às mãos que derramam sangue inocente. 6 coisas aborrecem ou aborrece o Senhor, do verbo aborrecer, traz insatisfação, traz incômodo a Deus, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue. O texto começa nos fazendo uma afirmação interessante, de que o homem que com as suas mãos derrama sangue inocente, ele está dentro deste arcabouço construído por Salomão, com indicativos que Deus repudia. Quando a gente olha para o texto e busca aplicar essa expressão usada por Salomão, mãos que derramam sangue inocente, a ideia que nós temos de forma inicial é de que o sábio Salomão está falando daquele indivíduo que com as suas mãos tira a vida do seu próximo. E a expressão sangue inocente aqui, ela sempre estará conotada e construída ao ato praticado por alguém sem um motivo justificado. Está certa a concepção do homem mais sábio da terra, porque ele também está falando disso. Ele está falando que Deus aborrece as mãos do homem que derrama sangue inocente. Mas nós não podemos esquecer, irmão Lírio, que nós estamos falando aqui do homem de Belial. E quem é o homem de Belial na perspectiva apresentada por Salomão? A palavra Belial, lá no original, no hebraico, está traduzida como homem perverso, homem maligno. Então o homem de Belial, na concepção de Salomão, é aquele homem que promove perversidade no seu comportamento. Expliquei aqui para vocês algumas semanas atrás que do versículo 12 até o versículo 15, Salomão está mostrando como o homem de Belial age de forma exterior. As suas ações são contempladas no seu corpo. Mas a partir do verso 16, o Salomão vai apresentar o homem de Belial se comportando com intenção do seu coração. E dentro das intenções do seu coração, está aqui este princípio abordado por Salomão, que também aborrece a Deus o homem que derrama sangue inocente. E nós poderíamos hoje ficar nessa temática de falar, por exemplo, do sangue inocente das pessoas que são vitimadas pela guerra. Poderíamos trazer aqui à memória dos irmãos fatos recentes, como são os fatos que envolvem a Ucrânia, as guerras civis que estão acontecendo aí na Venezuela, em países afastados da América Latina, como a Nicarágua, que as pessoas estão sendo perseguidas pelo viés da sua fé.
Poderíamos falar aqui, abordar sobre os massacres promovidos nos países do Oriente. Nós poderíamos falar de derramamento de sangue inocente, por exemplo, na Coreia do Norte. Nós poderíamos falar de sangue derramado ou sangue inocente nas minas de carvão que estão escondidas no sul da China e que hoje é vista no mundo como um país desenvolvido, e muitas das vezes nós acabamos por nos beneficiar disso sem saber a origem dos produtos que a gente coloca dentro de casa. Aliás, tudo hoje é made in China. Até o mais simples circuito que vai lá no seu telefone é produzido pelos chineses. Mas o custo desta produção na cadeia de trabalho, muitas das vezes ela vem de um processo de constrangimento, de violência, de imposição por parte do governo, que dentro de uma cultura comunista tolhe o direito das pessoas de exercitarem ou de realizarem aquilo que deveriam ter liberdade de fazer. Por isso que nós não podemos viver a ideia do politicamente correto, porque toda e qualquer proposta de liberdade, ela não vai ser resultado do politicamente correto. Tudo quanto for proposta que traga a ideia de liberdade, ela não será resultado de um comportamento pragmático. Eu não faço o que é certo, eu faço o que está dando certo. E por quê? Porque a liberdade, ela só pode ser adquirida quando a verdade prevalecer. O fruto da liberdade, guarde isso, notinha de rodapé. O fruto da liberdade é construída com base na verdade. Quando você encontrar meias verdades que proponham um ambiente de liberdade, desconfie. Porque a verdadeira liberdade, ela sempre será resultado da manifestação da verdade. João 8,32 é aquilo que a gente conhece de cor e salteado: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu poderia hoje abordar diversas formas de se derramar o sangue inocente. Essa perspectiva abordada por Salomão, quando ele usa essa expressão, que 6 coisas aborrecem a Deus: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se apressam a derramar sangue inocente. E eu poderia caminhar nessa linha de raciocínio. Mas não é somente através do homicídio, do derramamento de sangue na linguagem literal, matar uma pessoa, como Caim matou Abel, que esse contexto está aplicado. Ele vai mais adiante, porque eu posso, por exemplo, matar uma pessoa com a minha língua. Eu posso matar uma pessoa com o meu comportamento vingativo. Eu posso destruir a reputação de alguém simplesmente com um comportamento de traição, de infidelidade, de injustiça. E que muitas das vezes a gente acaba não dando a importância que se deveria dar. Aliás, o ambiente do cristianismo, ou a própria fé cristã, ela deveria ser o chamariz de convencimento do nosso comportamento, nos levando ao ambiente do arrependimento. Mas não é isso que a gente vê. Porque no ambiente onde nós pregamos Jesus, no ambiente onde nós anunciamos Jesus e dizemos de forma alta em bom som, que Ele é dono do nosso coração, é nesse ambiente que nascem as perseguições. É nesse ambiente que nascem as disputas.
Aliás, de forma extraordinária, se posso aplicar desta forma, é aqui que nós vemos o ambiente da vingança se autoproliferar. É nesse ambiente, que deveria ser um ambiente de inclusão, de acolhimento, de cuidado de um para com o outro, é que a gente vê esse tipo de coisa. Então Salomão, o pastor Davi está dizendo que 6 coisas aborrece a Deus, do verbo aborrecer, numa linguagem coloquial para você entender. Coisa minha é fraca, eu sou raso mesmo, eu sou humildezinho, eu sou raso. Coisa que chateia Deus, porque se chateia eu, imagina como é que Deus fica. Se eu fico chateadinho quando o irmão fala de mim, imagina como Deus fica. Mas a gente está investido num ambiente de uma pseudo-santidade, que a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Então, quando a gente se depara com situações como esta, mãos que derramam sangue inocente, a gente já auto se exclui e diz: não, isso aí é para quem puxa um revólver, puxa uma faca e derrama. Não é não. Isso também é para quem promove vingança, para quem promove traição, para quem promove injustiça, para quem persegue, para quem ataca com a língua, para quem usa de expedientes escusos para prejudicar o seu próximo. Essas mãos também se apressam para derramar sangue inocente, porque a ideia do derramamento de sangue está atrelada ao esvaziamento da vida. Mas nós não perdemos a vida só fisicamente. Nós perdemos a nossa vida quando perdemos a nossa reputação, quando o nosso nome vai para a lata do lixo, quando nós somos acusados de alguma coisa que nós não fizemos. E sabe o que mais nos dói? É quando a gente sabe que isso nasceu dentro do ambiente onde o ambiente deveria produzir transformação de vida e de caráter. Então é disso que o Salomão está falando. E aí eu fiquei pensando comigo, já há alguns dias eu venho trabalhando esses textos, e leio uma coisa, e leio outra, e ouve um, e ouve outro, e pesquisa aqui, vai ali. Eu falei: meu Deus, mas o que é isso? E o Espírito de Deus abriu a minha mente, e me trouxe uma revelação no texto que eu acabei de ler com a igreja, na primeira epístola de João, no capítulo 3. Porque João vai sintetizar, ele vai reunir nesses 24 versículos da sua primeira epístola o que o Salomão está dizendo como terceiro comportamento introspectivo do homem de Belial, e que aborrece a Deus: olhos altivos, língua mentirosa e mão que se apressa a derramar sangue inocente. João vai sintetizar isso nesses 24 versículos, nos dando a percepção e a capacidade de entender a nossa grande responsabilidade neste ambiente. Porque se é crente de carteirinha, até o diabo é. Frequentar culto, não tem mais quem frequente culto do que o diabo, ainda mais nesse tempo. Alguns anos atrás o endemoniado passava do outro lado, não precisava passar na porta, era do outro lado, caía. Hoje ele assenta, assiste culto, levanta a mão, se brincar, dá glória a Deus, e ainda sai fazendo rolo aí fora. E na hora que você vai expulsar, você não sabe de quem que você expulsa o demônio, do endemoniado ou do crente. Ô pastor, mas é pesado. Não, mas não é pesado, é a Bíblia que está falando. Alguém disse aí misericórdia, né? Então o João vai propor aqui agora algumas lições dentro deste ambiente das mãos que derramam sangue. Por exemplo, para falar sobre a ideia da vingança. O que é uma vingança? A vingança é uma forma de derramar sangue inocente. E eu marquei aqui algumas coisas que eu quero partilhar com vocês. Vingar, a melhor definição que eu encontrei e resolvi escrever aqui: não é somente matar quem matou. Eu vou repetir: vingar não é somente matar quem matou.
Então o cara matou, você vai lá e mata ele. Isso é uma vingança. Mas não é só isso. Na concepção de Salomão, é retribuir qualquer tipo de mal, como falar de quem falou de você. Então eu não preciso matar uma pessoa de forma literal. Por exemplo, quando ela fala mal de mim, como é que eu faço para me vingar dela? Eu vou lá e falo mal dela. E Deus vai tratar isso lá no capítulo 19, no versículo 19 do capítulo 6. Porque aí, na visão de Salomão, essa atitude do vingativo vai ser consolidada no verso 19 como algo que Deus abomina, numa linguagem rasa, para você entender. Salomão diz que Deus tem nojo. Se no 6 ele diz que Deus se aborrece, no 19 ele diz que Deus se noja daquele crente que vive de praticar contenda entre os seus irmãos. Era para essa igreja estar lotada de uns crentes vingativos, que não tem aqui não, tem lá nas outras, aqui é tudo gente boa. Pastor, por que o senhor o tratou com essa ironia? Não é ironia não, estou falando a verdade. Mas é bom alertar para que a gente não caia nesse ambiente. Olhe, por exemplo, o que diz Jesus escrevendo Mateus capítulo 5. Dá uma olhada lá para mim. Versículos 21 e 22. Mateus 21 e 22. Não, capítulo 5, 21 e 22. Capítulo 5. Isso lá, vai lá. 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encoleriza contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raça, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então Jesus está fazendo 3 básicas observações aqui. Ele está falando assim, ó: ouviste o que foi dito aos antigos. Os profetas já diziam isso. Está lá na lei de Moisés, no decálogo sagrado. Pronto, os 10 mandamentos, que são simplesmente a composição do decálogo, que deve ter mais de 600 mandamentos na Bíblia. Mas nesse aqui Jesus está dizendo: lembra o que os antigos diziam? Os profetas, os antigos, o próprio Moisés: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, lá na lei do Antigo Testamento havia esse princípio de que aquele que matasse deveria ser digno de juízo. E até nisso, até nesse ambiente de morte, Deus aponta para o Calvário. Porque se a palavra matar no contexto literal engloba toda e qualquer situação, como fazer com aquele que matou, por exemplo, acidentalmente? Aquele que matou sem intenção, ele deve morrer também? Segundo o preceito da lei, deveria morrer. Mas se ele corresse para a cidade de refúgio que Deus abriu como forma dele se justificar por um determinado período, ele poderia ter a sua vida poupada. Então Jesus está dizendo assim: vocês devem ouvir o que os antigos já diziam: não matarás, porque quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Olha o que Jesus vai dizer: que aquele que sem motivo, na Bíblia do pastor Djalma está encolerizar, mas a palavra encolerizar aqui traduz-se por ira. Então, aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, ponto e vírgula. Olha só, aquele que simplesmente se irar contra o seu irmão já está sujeito ao julgamento de Deus. Sabe aqueles nervosinhos que o irmão faz você passar e você amaldiçoa ele?
Você já está no caderno do julgamento de papai. Pastor, mas a Bíblia diz que eu posso me irar, mas não pode. Pois é, mas você tem que tomar cuidado, porque a ira é a porta para a vingança. E normalmente quem se ira não consegue entender isso. Porque se a gente irasse, ficasse nervoso na hora e depois esquecesse tudo, mas a gente fica que nem aquela história da cobra, que lá eu aprendi isso lá no Amazonas, né, quando trabalhei lá. Isso é coisa dos indígenas lá, que diz que lá na selva amazônica tem uma espécie de serpente, que se você passar no caminho e machucar ela e não matar, ela fica te esperando. Isso é coisa dos antigos lá. E eu cansei de ouvir isso, mas isso é uma definição clara da ira, que se não cuidada, e se não tratada, e se não administrada no mundo espiritual por meio da palavra, ela pode se tornar uma porta para abrir a vingança. E aí no ambiente da vingança eu fico procurando um jeito de atrapalhar o meu irmão, porque o meu coração está machucado. Sabe aquela história? Eu te amo, mas amo de boca para fora, porque dentro do meu coração a cólera, a ira, a indignação, a insatisfação ainda permeia como um princípio fundamental de comportamento na minha vida. Aí a gente não entende, porque em cultos abençoados, onde Jesus tinha que batizar, ou tinha não, porque Jesus não tem que fazer nada, quem tem que fazer é a gente, mas um ambiente espiritual, onde se deveria ter batismo com o Espírito Santo, onde deveria ter renovação, onde deveria ter salvação de alma, o pecador ouvia a palavra, só a palavra, não precisava da espiritualidade, da capacidade do pregador, da sua espiritualidade, somente a palavra. Por que que não acontece? Porque muitas das vezes o nosso coração está cheio de ira, e dentro dessa ira está consignada e construída um sentimento de vingança. Aí o Salomão aparece lá dizendo: 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que se apressam a derramar sangue inocente. Então, dentro dessa perspectiva, Jesus está dizendo: olha lá, aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Tem mais, pastor, tem mais. A quem proferir um insulto a seu irmão também estará inserido a julgamento, só que agora no tribunal. Então você tem, quando você, olha que coisa profunda isso aqui, irmãos, no texto. Jesus está dizendo que quando a gente se ira e não trata essa ira, ela pode caminhar para o ambiente da vingança, porque você só vai para o tribunal se essa ira se consignar ou se complementar num sentimento de vingança. Aí Deus está dizendo: eu estou de olho em você. Porque até se irar, você tem essa autonomia, está na Bíblia. Você pode até ficar nervosinho, irmão, mas não esqueça, a ira é uma característica natural do ser humano, mas a vingança é coisa do diabo. Então Jesus está dizendo, não é o pastor Abacuque não, é o texto que está dizendo, você pode até se irar. Vai ser avaliado esse tipo de ira aí, né? Porque também tem que avaliar que ira que é essa, né? Nós temos que verificar se essa ira é resultado de um sentimento de insatisfação pessoal por alguma coisa que nos desgostou ali na hora, ou se ela é resultado de um sentimento maligno que já está no nosso coração. Não tem aqui. Aquele irmão que você não pode falar nada. Esses dias eu fiquei sabendo que o irmão chegou aí, não tinha vaga para estacionar, bateu a porta do carro, quase passou em cima do diácono e foi embora. Essa igreja é desorganizada. Ele está virado, tadinho. Mas eu percebi que só foi uma ira só, porque no outro dia ele estava aí dando glória a Deus e aleluia, assim vai. Agora, e aquele irmão que se ira e depois fica na porta da igreja fazendo contenda? Então Jesus está dizendo que no ambiente dessa ira você está sujeito ao julgamento. E o julgamento aqui, o texto me dá a capacidade de dar várias interpretações. Que tipo de julgamento é esse? O julgamento de Deus? O julgamento dos próprios irmãos? Porque quando você se ira, você também está no ambiente do julgamento dos irmãos. Porque a gente tem que viver o que prega e pregar o que vive. Porque uma coisa é a natureza forte, que precisa ser trabalhada. Outra coisa é você sair dando butinada em todo mundo. Tudo te aborrece, tudo te chateia. Só você que é bom, só você que sabe, só prospera com você. Tudo
Tudo que o outro faz, você reprova. E aí o negócio é tão interessante que com você não deu certo, mas o outro chegou lá, deu certo, colocou a mão, cresceu, a vara floresceu. E aí, como é que faz? Eu estou irado. Está falando mal de mim? Tá não, irmão. Pela árvore a gente conhece o fruto. Então Jesus está dizendo, fica olhando, porque se você se comporta dessa maneira, você está sujeito a julgamento. Aí Jesus vai mais adiante, para a gente prosseguir aqui. Aquele que proferir um insulto, agora olhe para mim aqui, insulto é um crime. Insultar alguém sem motivo está catalogado no Código Penal. Defamar, denigrir, caluniar, xingar, ofender, tudo isso é passivo de punição diante da lei dos homens. Olha o que é que Jesus está dizendo, não estou inventando nada. Então, na ira você está sujeito ao julgamento, mas se você proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. Agora olha como é que ele vai terminar essa frase. E quem lhe chamar tolo, aqui é forte, estará sujeito ao fogo do inferno. Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês. Vamos só para contextualizar, acho que é 1 Reis capítulo 21. Vamos dar uma olhada lá. 1 Reis capítulo 21. Eu preciso correr, porque as horas não esperam. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. 1 Reis capítulo 21. Verso 1 ao 7. Você já conhece essa história aqui. A história de Nabote que se recusou de vender a sua vinha. O Acabe, ele subestima a capacidade de Nabote e o tem como um tolo. Sentimento esse confirmado por Jezabel. Mas como é que você faz para se livrar desse tolo? Ele usa o pior dos expedientes, o expediente da vingança. Ele não, ela. Quem é que pode ler? Do 1 ao 7. Só para a gente guardar esse texto. E sucedeu que depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta vinha ao pé da minha casa, e darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse-lhe: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e ele disse-me: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Olha que enredo isso. Se eu pudesse classificar esse comportamento aqui, eu dizia que o Acabe aqui é o filhinho da mamãe. Quem é o filhinho da mamãe? É aquele que não sabe receber um não. Ele recebe um não, ele fica triste, ele vai embora da igreja. Não, mas quem é você para dizer não para mim?
Essa é a estrutura do texto do capítulo 21 de 1 Reis. E esse sentimento de Nabote foi algo tão maligno, que a ira que Acabe sentiu de Nabote é tão característico no texto, que no verso de número 5, a Jezabel chega em casa. Entra comigo aqui no texto. E quando chega em casa, onde é que está o obreiro, o rei de Israel, que deveria estar no palácio, governando, cuidando da legislação, cuidando do povo? O obreiro estava onde? Estava no quarto, deitadinho na cama. Não me toque, estou tristinho, estou magoado, porque recebi uma repreensão do Nabote. Quem que ele está pensando que ele é? E a mulher, quando entra, verso 6, pergunta para ele: o que está acontecendo aí, rapaz? Que você está desgostoso, não está comendo pão, está pálido. Porque a vingança faz isso. Aliás, o coração da pessoa vingativa, ela é uma porta para a destruição da alma e do espírito, porque a pessoa fica cega. Olha o que é que ele responde para a mulher no verso 6. Ele disse: porque falei a Nabote o Jezreelita, e disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Pronto, é uma questão de princípio, herança. Eu não posso dar, rei, aquilo que não me pertence. Isso aqui é uma herança dos meus pais. Qual é a dificuldade de receber o não? Nós estamos vivendo uma geração marcada por pessoas doentes que não conseguem ouvir o não. Mas a vida não é de sim. Seja bem-vindo à realidade. Você tem que aprender a administrar o não, porque muitas das vezes o não vem também para te livrar de uma situação que você talvez não saberá sair se ela se concretizar. Quanta gente doente na igreja, irmãos, brigando por causa de cargo, de posição, como se isso fosse alguma coisa no reino dos céus. E Jesus está dizendo: não subestime o teu irmão, não trata ele como tolo não, porque você vai prestar conta. Jesus sabe o que está dizendo, Jesus sabe o que está afirmando. Jesus está separando o comportamento no ambiente social. Quando a gente fica chateadinho lá por alguma coisa que não deu certo, Ele também está tratando esse momento da nossa vida, da nossa particularidade, da nossa subjetividade. Quando a gente recomeça magoado, iradinho, tristezinho, a falar mal, a caluniar, a defamar, a dizer mal, a falar aquilo que não deve, Jesus ainda acaba terminando dizendo: toma cuidado com a subestimação que você faz dele, porque essa sua subestimação poderá te levar para o inferno. E Jesus é claro, tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E o inferno não é de fogo não, viu, irmão? Não é de gelo não, é de fogo, viu? Olha o que a Jezabel disse. Pronto, a porta da vingança se abriu. Perceberam que da ira virou a vingança? É tudo que o vingativo quer. A Jezabel falou: calma, rapaz, primeiro olha para a tua posição. Quem é que está governando aqui? Ela está dizendo assim para ele: você está reprovado, rapaz, você não tem que pedir. Você mete o pé na porta, vai lá, derruba e toma tudo. Ela faz uma pergunta para ele no verso 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: que governa tu agora no reino de Israel? Ela está colocando em xeque a autoridade do Acabe, que é um banana. Aí ela diz: já que você, numa linguagem coloquial, já que você não tem coragem de resolver, porque tem gente que é assim, não é daqui não, é de longe, que ele não tem coragem de falar para você o que ele sente, mas ele fica disseminando no meio dos irmãos.
Você viu o que o fulano fez? Você viu o que ele falou do Beltrano e do Ciclano? E aí vira um fermento. Mas ela diz, pode ficar tranquilo, eu vou resolver. Levanta-te, vai. Você já pensou, rapaz, a mulher do obreiro? Levanta aí, obreiro. Lava esse rosto. Desmancha essa cara feia. Essa cara feia você tem que fazer para ele, não é para mim não. Vai lá, come pão. Se o problema é a vinha, pode deixar que eu vou entregar a vinha na tua mão. Agora ela não disse como ela ia fazer isso. Agora eu aprendi uma coisa nesse texto, meu irmão. Lembre-se de Gálatas capítulo 6, verso 7. Lá tem uma mensagem imperativa: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A Jezabel armou um laço para o coitado do Nabote e derramou o sangue dele. Mas o sangue que ela derramou de Nabote, Deus se encarregou de vingar a vida do seu filho. E deu uma sentença a Jezabel terrível. Pois além de ter o seu sangue derramado, viu os animais, os cães lamberem o seu sangue. E sangue na Bíblia é sinônimo de vida. O ato de lamber o sangue de Jezabel soa como um desprezo do próprio Deus à vida de Jezabel. E é isso que o texto de Salomão, no capítulo 6 de Provérbios, está nos dizendo. 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que se apressam para derramar sangue inocente. Tem tanta coisa que a gente não gosta, né? Mas agora Salomão está nos trazendo a perspectiva daquilo que Deus não gosta. Será que você está gostando daquilo que Deus não gosta? Como é que a gente resolve isso, pastor? Romanos capítulo 12, verso 21. Não retribua, meu irmão, mal com mal. Encontrou aí para alguém? Pode ler? Não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É interessante que o mal apresentado aí pelo apóstolo Paulo é um mal intencional, né? É aquele mal é aquele mal que é sempre resultado da vontade, o chamado dolo, a intenção. Não se deixe vencer pelo mal. Olha que paradoxal isso. Não se deixe, pastor Djalma, vencer pelo mal. Traduzindo aqui, aplicando, o que Paulo está dizendo quando ele usa essa expressão, não se deixe vencer pelo mal? Eu vou tentar justificar na minha pequenez. Você pode até ficar chateadinho, você pode ficar até aborrecido, você pode até ficar triste com alguém que te prejudicou, mas o que você não pode é pegar esta ação e, como forma de justificar o seu prejuízo, promover um mal contra essa pessoa, porque isso diante de Deus é reprovável. Aquele encarregado que mandou o funcionário embora da empresa, ele me mandou embora porque ele me persegue. Se ele mandou embora no ambiente da perseguição, fique tranquilo que Deus vai se responsabilizar por você. Agora, se você for embora, mandado embora, porque você todo dia chega atrasado, você tem que colocar suas barbas de molho e pedir perdão.
Esses dias chegou lá no escritório onde a gente trabalha lá com um colega. Ele ligou para mim: Davi, eu estou com um problema aqui. Uma doméstica que quer distribuir uma ação trabalhista. Ela deve ter uns 15 atestados. E a gente já tem um pouquinho de experiência na vida, né? E você não precisa ser operador do direito para saber disso. No ambiente que a gente vive, é só perguntar para quem é patrão. Eu falei para vocês aqui terça-feira próxima passada que um camarada que trabalhou para mim, ele matou todo mundo da família. Engraçado é que quando a gente encontra ele, está todo mundo vivo. Eu até brinquei com a Elane, mas ressuscitou tudo, olha. Está tudo aí? Aí ele falou para mim, o colega falou: o que você acha? Eu falei: o que eu acho? Eu acho que você deve pegar esse monte de atestado e puxar um. Faz assim um sorteiozinho e puxa um. Lembra da caixinha de promessa? Quem é do tempo da caixinha de promessa aqui? Puxa um. E aí, quando eu puxar, dá uma ligada lá na clínica que emitiu esse atestado e vê se ele é verdadeiro. Foi dito e feito, falso. Foi mandado embora por justa causa. Agora veja a mentalidade da pessoa. Ela apresenta um atestado falso no departamento de recursos humanos da empresa. A empresa percebe a falsidade, manda embora por justa causa e ela vai para a justiça. Pastor, mas é ímpio, né? Não, é crente mesmo. Como é que a igreja cresce assim, irmãos? Romanos 12:19, dá uma olhada aí para mim. Irmão, para de inventar moda, por favor, me ajuda. Como eu queria que tivesse uns personagens da igreja sede aqui hoje. Mas qualquer hora eu vou aprontar, eu vou fechar as portas no domingo. O dia que eu chegar aqui sem tomar o suco de maracujá que a Ivone prepara, eu vou mandar fechar as portas. Vou colocar uns 3 lá fora e 3 ali, não sai ninguém. Pode ler, baleiro, leia aí, com calma, para a Ana não te pegar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Olha o que é que Paulo está dizendo. Verso 19 do capítulo 12 da carta aos Romanos. Não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, não vá arrumar confusão. Você saiu no prejuízo, fica aborrecidinho. Brigue com você mesmo, nem mamãe. Mamãe agora está numa fase, 77 anos. Agora quando ela não tem com quem brigar, irmão Luciano, ela briga com ela mesma. E aí o meu irmão caçula diz: eu não vou mais na casa da mãe, porque não deixa ela lá. É sinal que ela está viva. Então fique chateadinho, mas olhe no espelho, converse com você mesmo. Ou vocês estão pensando que eu não converso no espelho? Esses dias o Caleb me perguntou: está falando com quem aí, pai? Falando comigo, meu filho. Acerca da sua traquinagem, dos nervosos que você me faz passar de vez em quando. Mas aí eu estou irado, eu estou nervoso, eu vou lá, bato, arrebento, brigo, xingo no trânsito, falo palavrão, e depois eu venho na igreja: eu te louvarei. Aí o Salomão está dizendo: pode parar com isso aí, viu? Pode parar com isso aí. 6 coisas aborrece Deus: olhos altivos, língua mentirosa e mão que derrama sangue inocente. Não, mas eu não matei ninguém. Você não matou com as mãos, matou com a língua. Foi aquilo que Jesus falou para os fariseus lá, né? O problema todo está no coração, irmão Aparecida Nunes. Está no coração da gente, uai. Jesus falou assim: ué, mas quem falou para você que precisa consumar o ato, a conjunção carnal? Basta você olhar para a mulher, a intenção já diz tudo. Se no seu coração você intencionou, você já está em adultério. Pronto.
Não, mas eu não mato ninguém. Mas você pensou mal do seu irmão? Pronto, vai estar prejuízo e está sujeito a julgamento. Está aqui no capítulo 5 de Mateus. Vai dar uma olhada lá para você ver. Lê tudo aí para você ver. O outro ambiente é o ambiente da traição. O que é a traição? Ela também é uma forma de derramar sangue inocente. Você quer maior traição, maior armadilha do que a do Caim contra o Abel? Por um ciúme exacerbado, questão de oferta, culto. Você sabia que tem irmão que fica brigando por causa do seu culto? O culto é teu. O que é que você tem a ver se o irmão está alegre e você não está alegre? Para que gritar desse jeito? Para que glorificar dessa altura? Deus não é surdo, vá cuidar da sua vida. Deixa eu cultuar a Deus como eu entendo que eu tenho que cultuar. Qual é o ambiente da gratidão? Quem é que te colocou por juiz para validar ou para medir a qualidade do meu culto? Quem valida o meu culto é o Deus que está na casa. Não tem aqui, tem em umas igrejas que eu já fui pastor. Sai daí que esse lugar é meu. Mas o ambiente aqui é coletivo, como que o lugar é seu? Não, porque eu já estou aqui há 30 anos, sempre sentei aqui. Ué, mas isso aqui não é dinastia? Não tem trono aqui. O único trono que tem aqui é o dele. E o trono não está aqui, está acima. Então, nesse ambiente de avaliação do culto, o que é que leva o Abel? Capítulo 4, vamos ler para a gente ganhar tempo. Capítulo 4, verso 8 e 9 do livro do Gênesis, vamos lá ver. Porque tem que falar e mostrar na Bíblia, para não dizer que eu estou falando heresia aqui. Que eu ainda quero entrar aqui no João. Coisa rápida, vamos lá. Achou aí capítulo 4 de Gênesis, verso 8 e 9? Corre aí, irmão, para a gente ganhar tempo. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Além de iracundo, vingativo, ainda é debochado. Deu uma carteirada em Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Mas ele não falou que ele tinha acabado de derramar o sangue inocente do irmão. E por quê? Pelo simples fato de Deus receber o culto do irmão, que veio da intenção do coração, e que foi a diferença do culto oferecido pelo Caim, que tinha a perspectiva de mostrar a sua altivez. Deus abate o orgulhoso, mas honra o humilde. O que vale não é a pompa que você apresenta para as pessoas verem, mas é a intenção que está no seu coração. Dá uma olhada para o teu irmão, porque isso aqui é didático, diz assim: Deus conhece o teu culto. Deus conhece o culto que eu venho aqui oferecer. Deus conhece o culto que eu venho aqui prestar. Ou você está pensando que Deus aceita qualquer tipo de culto? Deus é seletivo. Deus tem no mundo espiritual um controle de qualidade que não avalia somente a tua conduta, mas avalia a intenção do teu coração. Como é que eu venho cultuar se eu estou com raiva do Wesley? Dá um abraço no Wesley aí. Por que o Isaú queria matar o Jacó?
Irmão, entenda uma coisa. Nós precisamos respeitar a capacidade do nosso irmão. A gente não pode medir o nosso irmão simplesmente pelos seus erros e pelos seus defeitos, porque Deus não nos mede assim. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, o pregador Vitor. Deus, quando olha para a gente, pastor Carlos, Ele olha para todos nós no mesmo nível. Não tem grande e pequeno aqui. Para Deus, todos nós, irmã Adriana, estamos no mesmo patamar. Aliás, quando Deus olha para a gente, Ele não vê a gente, Ele vê o sangue de Jesus que nos remiu, nos perdoou dos nossos pecados. Por que esse espírito de grandeza no nosso meio? Então, qual foi o grande desafio de Jacó quando fugia de Esaú? É porque o Esaú estava com raiva dele, irmão. Depois que ele perdeu a primogenitura, que ele caiu na consciência que ele tinha feito uma grande besteira. Como é que a gente faz para reparar a besteira? Eu vou matar o Jacó, que ele me enrolou. E foi uma maldição na vida de Esaú. Mas todos nós vamos ter um encontro com Deus. Dali para frente, Jacó recebe uma marca, um estigma, que eu tenho muito cuidado, né? Porque eu vejo alguns pregadores dizendo que Jacó era embrulhão, Jacó era enrolado, mas Jacó era alguém que tinha a bênção de Deus, meu irmão. E quem é que pode ir contra alguém que tem a bênção de Deus? Agora Deus sabe como tratar os nossos defeitos. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim: me aceita como eu sou, pelo amor de Deus. Ô Lírio, me aceita como eu sou, minha cara é feia mesmo. Fico bravo que nem maracujá de gaveta quando eu estou bravo, mas o meu coração é limpo. Todos nós, pastor Aulirécio, vamos ter um encontro com Deus no Jaboque. E quando esse dia chegar, Deus nos dá um choque de realidade e deixa em nós uma marca de transformação. Agora não dá para a gente ficar carregando no nosso coração um ambiente de briga, de insatisfação, de mágoa. Porque aí os nossos cultos, irmão João, se tornam amarrados. Eu fico muito preocupado quando eu ouço aquela expressão: o culto hoje está pesado. Por que o culto está pesado? Os pastores têm esse negócio de falar, né? A gente fala de vez em quando, né? O culto está amarrado, né? Mas não, é o nosso coração que está pesado mesmo, que está cheio de tranqueira, que está cheio de sujeira, que está cheio de coisa que o Salomão está dizendo aqui que aborrece a Deus. E se aborrece a Deus, devia aborrecer a gente também. Só que a gente está naquele ambiente: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Para com essa hipocrisia, porque Deus vai te pegar. Ô pastor, mas a sua palavra é muito dura. Pois é o que Deus falou. Eu estou apanhando aqui que nem o vácuo de aleijado. Vingança, diga comigo: vingança. Mas diga alto: vingança. Traição. Qual é o grande problema da traição? Você já pensou? Vocês acham que Jesus não sabia quem era Judas? Deixa de ser bobo, rapaz. Mas essa é a ideia da fé cristã. Enquanto tem vida, tem esperança. Vocês acham que Jesus não podia simplesmente expor Judas e acabar com toda aquela farsa que ele havia construído nos 3 anos e meio de ministério de Jesus? Mas Jesus é alguém passivo, compassivo, amoroso, que acreditou que até no último, eu estou falando como homem, Jesus acreditava que pudesse haver nele um sentimento de arrependimento. Como Deus, ele sabia que não, porque isso estava na Bíblia.
Judas foi designado para a perdição por conta do seu comportamento, mas o arrependimento é uma dádiva de Deus e é uma vontade subjetiva sua. Se arrepender, Deus te perdoa e te dá uma nova oportunidade. Glória a Deus. Agora fica forçando a barra, irmão. Estou aqui há não sei quantos anos, vai ter que me aturar. Vai nada. Se Deus quiser, arranca você com raiz e tudo. Glória a Deus, aleluia. Mas mesmo que arrancar, como nós ouvimos aqui no domingo, na mensagem do pastor Djalma, se Deus quiser, ao cheiro das águas, Ele vai fazer o tronco velho, seco, sem visão, sem formosura, brotar e o nome dele ser glorificado. É Deus quem faz. Terceiro é a injustiça. O que é a injustiça? A injustiça também é uma forma de derramar sangue inocente. E eu quero correr aqui. Qual é a concepção de injustiça? A injustiça é antônimo da justiça, é o contrário. Tudo aquilo que é injusto também é uma forma de derramar sangue inocente. Quantos servos de Deus injustiçados, perseguidos, janela 1040, no ambiente da obra missionária? As pessoas que estão pagando com a sua vida no campo missionário. E elas foram chamadas para isso, para serem perseguidas e para serem vítimas da injustiça. Aliás, Paulo, se não me engano, a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo fala sobre essa temática. Dá para abrir aí? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Acho que é o verso 11 ou o verso 12. Só que tem que correr, cada horário. Acharam aí, 2 Timóteo, capítulo 3? Pode ler o 12. Lê aí, irmão, qualquer um aí, lê lá, tá lá, ó, já tá aqui, ó. Perseguições e aflições tais qual me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou. Lê o 12 agora. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Acorda, irmão, acorda. A gente fica achando que é a última cereja do bolo, a última Coca-Cola do deserto. Está sendo perseguido sem motivo. Basta querer viver piamente, viver uma vida pia, uma vida pura, uma vida limpa, ambiente da piedade. É sinônimo de ser perseguido. Sabe por que lá na empresa os camaradas não gostam de você? Isso é um bom sinal. É que você está indo na contramão do que o sistema está apresentando. Agora, duro é quando a gente foge do ambiente dos ensinos do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a comparação do salmista. Esse indivíduo será comparado à árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem e o seu fruto vem na estação própria. Sabe o que o salmista está dizendo? Que tudo é comedido, tudo acontece de forma natural e gradativa para glorificar o nome do Senhor. Pronto, é simples assim. Então vamos lá. Por causa de rebeldia, a gente sofre injustiça. 15:22, lá do primeiro livro de Samuel, nós vamos encontrar essa palavra, porque não dá mais para ler por causa do horário. A palavra também nos adverte a não tocar nos ungidos. Irmão, isso aqui é um perigo. Agora, a Bíblia diz para não tocar nos ungidos. Os quebrados a gente tem que denunciar. Não, eu vou falar. Que tem uns quebrados aí dizendo que estão ungidos. Está nada, está quebrado. E a árvore a gente conhece pelo fruto.
Dá para fazer uma oração, não consegue orar. Põe para cantar, não consegue cantar. Porque está quebrado. O altarzinho está quebrado. Tem que consertar o altar. Dá oportunidade e fica procurando na Bíblia. É sinal que não lê a Bíblia. Como é que pode ter intimidade com quem não conhece? A gente esquece, lógico, que no ambiente do dia a dia, do corre-corre, esquece. Eu estou falando de intimidade. Mas o coração é perverso, é voltado para praticar aquilo que não é de se fazer. Eu me lembrei do rei Manassés, 2 Reis, capítulo 1, verso 16. Você quer um homem mais injusto do que Manassés? Ô reizinho miserável aquele rei. Ao contrário do seu pai. Ao contrário do seu pai. Tudo isso gera uma conclusão. E eu quero rapidamente voltar aqui para onde me interessa. Capítulo 10 de Hebreus, verso 31. O vingativo o traidor, o injusto, não pode esquecer disso aqui. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ninguém vai escapar das mãos de Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportardes grandes combates de aflições. Em partes fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em partes fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Tá bom aí, até aí. No ambiente da injustiça, aquele irmão que foi prejudicado. Eu falei aqui sobre a fiança. Eu conheço um irmão que de boa fé perdeu a sua casa, porque foi fiador de um crente trambiqueiro. Diga comigo, trambiqueiro. Trambiqueiro, não paga. Pega emprestado e não paga. Quanta gente doente dentro da igreja que pegou a sua economia e confiou na mão de um trambiqueiro. Mentiroso. Manda fazer o serviço e não paga. Compra. Gasta mais daquilo que ganha. Pode olhar que essa gente não prospera. Não sai do lugar. É enganando e sendo enganado. Mas no ambiente da injustiça, pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que foi vítima dessa injustiça, e aí dá um nó na cabeça, que nem o Asaf lá, o Salmo 71, lá 72, agora não me lembro, 7:3. E o Asaf deu um nó na cabeça dele, falou: mas o senhor me explica aí, eu estou aqui pagando o preço e parece que tudo que o ímpio faz prospera e eu fico aqui nessa vagareza. Não, a gente não tem esse sentimento de vez em quando? Você está correndo atrás, está fazendo tudo que é certinho, não é um mundo pragmático não, a gente está fazendo tudo que é certo, e o camarada lá, o senhor que é empresário, está fazendo desonesto lá, esquentando nota, e parece que ele prospera mais que o senhor. Aí Deus chamou o Asaf e falou: vem cá, para vocês entenderem, rasa, na minha leitura rasa, pastor Davi, rasa, Asaf, vem cá, dá uma olhadinha aqui, olha para lá, o que você está vendo? Eu estou vendo que eles estão lá fora. E você está onde? Eu estou aqui dentro. Então fica aqui dentro, que aqui não está te faltando nada. Eu estou cuidando, eu estou abençoando, eu estou sustentando e eu estou provendo. Pronto, mas eu termino a minha fala. Parei aqui, agora eu vou parar de verdade. Hoje não tem sopa, né, Fauéder? Vai me deixar ir para casa com fome, né?
Mas vamos lá. Vamos lá. Em 2 minutos eu concluo isso aqui. Por que é que eu usei o texto de João, capítulo 3? Porque esse texto ele está inserido também em uma realidade que precisa por nós ser considerada. E considerada no seguinte aspecto: preste atenção no que é que João vai nos ensinar aqui. A Bíblia geralmente, ela faz distinção entre tipos diferentes de pecados. Olha que coisa interessante, isso aqui é fantástico. Por exemplo, a Bíblia vai falar da questão dos pecados involuntários, aqueles pecados que são cometidos, que na linguagem coloquial, no mundo jurídico, são chamados os pecados promovidos pela culpa. Não tem a intenção. A Bíblia classifica como pecado involuntário. Isso está lá em Levíticos, se você quiser anotar aí na Bíblia, depois você vai ler na sua casa lá. Levíticos, a partir do capítulo de número 4, você vai poder enxergar essa explicação. 4, capítulo 2, capítulo 4, verso 2 ao 13, depois até o 22, você vai poder ver isso aí, está na minha Bíblia aqui, até como forma de te ajudar. Também a Bíblia fala daqueles pecados, como é que eu posso colocar aqui? Aqueles pecados menos graves, que podem ser apresentados, e o próprio sacerdote naquela época dava uma destinação específica para esse tipo de pecado e dava orientação devida ao infrator, ou aquele que cometia esse pequeno delito, ou esse pecado menos sério. 5,19 de Mateus, nós temos uma ilustração disso. Pecados voluntários, aqueles pecados que são cometidos de forma voluntária, e os pecados que levam à morte espiritual. João enfatiza que há certos pecados que o crente nascido de novo não pode cometer, porque nele permanece a vida eterna em Cristo. Então é exatamente desta temática que João está falando. Só que o que me chamou a atenção no texto que eu li com vocês aqui, é que uma vez que eu estou falando que 6 coisas aborrece Deus, e a 7ª sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Onde é que eu me deparei com o que João está escrevendo aqui? Com o verso de número 15. Alguém pode ler para mim? Verso 15. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Não, verso 15. 1 João, capítulo 3, verso 15. Verso 15, vamos lá. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vos sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O que a gente enxerga aqui no verso 15? O verbo aborrecer. E a conotação literária do texto, em peso gramatical, está no mesmo ambiente. O que Salomão está dizendo que aborrece a Deus, no capítulo 6, verso 19, verso 17 e 18, no livro de Provérbios, João está dizendo aqui no verso 15 do capítulo 3 da sua primeira epístola: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Nas traduções mais clássicas, é um assassino. É um destruidor de vidas. E isso me fez parar para refletir. Quem é que nós estamos trazendo para o ministério? Nós estamos trazendo homens e mulheres transformados, ou nós estamos consagrando destruidores de vida? Que você põe na igreja e em 3 meses ele destrói tudo que o irmão demorou anos para construir. Muitas das vezes pela intransigência,
pela falta de percepção e de trato no ambiente das relações interpessoais. Porque uma coisa é você ser enérgico, colocar ordem na casa, outra coisa é você ficar dando butinada em todo mundo. É fazendo do ambiente do púlpito uma forma de se despojar da sua insatisfação e da sua raiva com relação a alguém que te fez alguma coisa. Então João está dizendo aqui para nós que esses pecados, por causa da sua gravidade, esses pecados por causa da sua gravidade e da sua origem no próprio espírito da pessoa, evidenciam uma rebelião resoluta na pessoa contra Deus, um afastamento de Cristo, um decair da graça e uma cessação da vida vital de salvação. Gálatas capítulo 5, verso 4. No verso 16 de Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz que tem uma guerra entre o corpo e o espírito. E o que está acontecendo? A natureza carnal está dominando a espiritual, quando na verdade deveria ser o contrário. E por quê? Porque o fruto do Espírito que as crianças demonstraram, cantaram aqui para a gente no domingo, é como a tangerina lá, a mexerica, né? Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem 9 dons. Esses dons, ou essas características, se assim posso colocar, elas são o antônimo daquilo que apresenta Salomão no capítulo 6 de Provérbio, quando ele nos mostra o homem de Belial. Então como é que a gente vai fazer a junção dessas duas declarações? Verificando que tipo de fruto nós estamos produzindo na nossa vida espiritual. É forte, não é? Mas é uma realidade. Pastor, tem receita para a gente fazer um autoexame? 1 Coríntios capítulo 11, verso 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O exame é algo que se impõe no nosso tempo. Chega na tua casa, dá uma olhada, faz como eu, isso aqui dá certo. Mas não vai fazer na frente da mulher, que ela vai achar que você está doido. Mas nos seus momentos lá de oração, eu boto todo mundo para fora. Agora é o meu lugar aqui, não quero barulho, eu quero conversar com o papai. E como eu vou orar de pé deitado, jogado no chão, debaixo da cama, isso é problema meu. Mas de vez em quando eu vou lá para o espelho. Rapaz, você é tribuloso mesmo, hein, Abacuque? Tem que melhorar. Tem que pedir para que o Espírito Santo mostre para mim o que é que precisa mudar em mim. Não é ficar com essa hipocrisia de levantar a mão e está tudo bem. Não está tudo bem, não. Deus quer nos construir, Deus quer nos sarar, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos fazer prosperar. E a prosperidade, ela não é resultado da minha capacidade intelectual e da minha capacidade de administrar. É resultado da minha obediência, da minha fidelidade a Deus. Se você for fiel a Deus, Deus vai ser fiel a você. O nome dele vai ser glorificado na sua vida. Eu termino a minha fala propondo aos irmãos que neste ambiente de consagração e jejum que nós estamos fazendo, todas as quartas-feiras aqui, nós possamos também pedir a Deus que Ele nos ajude, irmão Wesley, a melhorar o nosso comportamento, a nossa relação com os nossos irmãos. Você pode até, Lírio, fica até tristezinho comigo, mas não leva isso para o coração. Quando a chinelada doer, eu sei que a natureza humana, não pode, não, releva aquele desaforozinho que te causou uma ira e que, se você não tomar cuidado, vai descer para o teu coração e vai gerar um sentimento de vingança. E aí mesmo você dizendo que pediu perdão, sabe? Porque o perdão, irmãos, é como aquela cicatriz que eu gosto de ilustrar aqui. Na câmera não dá para ver, mas tem um corte aqui, ó. Isso aqui é perdão. Cortou. Toda vez que eu olho para esse dedo aqui, pastor Valdemar, eu me lembro como eu cortei ele. E foi fazendo traquinagem.
Foi fazendo traquinagem. Foi fazendo o que eu não devia fazer. E aí ficou uma marca. Porque Deus perdoa, mas a gente tem que ter hombridade para admitir que as consequências virão e a gente tem que tratar com as consequências. Mas olha, passaram-se os anos, a dor sumiu, a marca permaneceu. Toda vez que eu olho, eu me lembro, mas não me causa dor. Isso é perdão. A gente precisa começar a liberar perdão, porque quando liberar perdão, Deus vai descer na casa. Ei, meu Deus do céu, Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer comunhão, Deus vai trazer alegria, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter salvação de alma, e aí as pessoas vão entrar aqui e vão sentir prazer de estar aqui, porque aí haverá o verdadeiro acolhimento. Amém, meus irmãos? Vamos estar em pé.